São José. O conteúdo desse filme foi retirado da coleção de livros Mística Cidade de Deus. Esta obra descreve detalhes da vida da Santíssima Virgem Maria e foi ditada por ela mesma, a Irmã Maria de Ágreda, na Espanha, no século XVII. Cidade de Nazaré, em Israel, alguns anos antes do nascimento de Cristo. São José foi santificado no ventre de sua mãe. Aos 7 meses de sua concepção, foi santificado no ventre de sua mãe. Foi-lhe atado o fomes peccati para o resto da vida, e jamais sentiu movimento impuro ou desordenado. Nesta primeira santificação, não lhe foi dado o uso da razão, mas só foi justificado do pecado original. Sua mãe, todavia, sentiu particular alegria do Espírito Santo, e mesmo sem entender todo o mistério, fez grandes atos de virtudes, e julgou que seu filho seria admirável aos olhos de Deus e dos homens. Mas o que é fomes peccati? Fomes peccati é a tendência, é a inclinação que todos nós temos, que o ser humano tem para o pecado, e é uma consequência do pecado original. E assim, São José foi santificado por Deus, justificado do pecado original e livre de qualquer tendência ao pecado. Nascimento e vida de São José, até desposar Maria. O santo menino nasceu perfeitíssimo e muito belo, dando a seus pais extraordinária alegria, como a que houve ao nascer o Batista, embora o motivo daquela fosse mais oculto. Apressou-lhe o Senhor o uso da razão, dando-a perfeita aos 3 anos, dotada de ciência infusa e novo aumento de graça e virtudes. Desde esse momento, começou o menino a conhecer a Deus, tanto pela fé como pela inteligência natural, como causa primeira e autor de todas as coisas. Compreendia perfeitamente tudo o que se dizia sobre Deus e suas obras, e desde aquela idade teve elevada oração, contemplação e admirável exercício das virtudes, o quanto permitia sua idade infantil. Aos 7 anos, quando os outros chegam ao uso da razão, São José já era homem perfeito, nela e na santidade. Possuía temperamento manso, caritativo, afável, sincero e em tudo manifestava inclinações, não apenas santas, mas angélicas. Fizera, desde os 12 anos, voto de castidade. Crescendo em virtude e perfeição, levou vida irrepreensível até a idade em que desposou Maria Santíssima. Quando os santos esposos se casaram, São José tinha 33 anos de idade e Nossa Senhora 14 anos. Era primo em 3º grau da Virgem Maria, de vida puríssima e irrepreensível aos olhos de Deus e dos homens. Tanto São José como Nossa Senhora eram naturais de Nazaré. O desposório ou casamento aconteceu no templo em Jerusalém. Depois, eles dirigiram-se a Nazaré, onde a Virgem Maria tinha a casa e os bens de seus felizes pais. Já em Nazaré, Nossa Senhora manifestou suas intenções e pensamentos, dizendo que em seus primeiros anos de vida consagrou-se a Deus com perpétuo voto de castidade, ao que São José respondeu que aos 12 anos de idade também fez promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Em seguida, distribuíram os bens herdados de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora. Uma parte ofereceram ao templo, onde ela vivera. Outra foi aplicada aos pobres, e a terceira
deixou aos cuidados de São José para administrá-la. São José desempenha o ofício de carpinteiro. Aprendera São José, na infância, o ofício de carpinteiro, trabalho honesto e acomodado para adquirir o sustento da vida, pois era pobre de fortuna. Perguntou à Santíssima Esposa se gostaria que exercitasse aquele ofício, para servi-la e ganhar alguma coisa para os pobres, porquanto era necessário trabalhar e não viver ocioso. Concordou a Virgem Prudentíssima, advertindo a São José que o Senhor não os queria ricos, mas pobres e amantes dos pobres, dando para estes o que lhes sobrasse. Desde 8 de setembro, dia do desposório, até 25 de março seguinte, quando se realizou a encarnação do Verbo Divino, os dois esposos foram sendo preparados pelo Altíssimo para a obra para a qual os escolhera. O trabalho de Maria. Nossa Senhora jamais ficou ociosa e realmente tecia linho e lã para seu esposo, seu filho e para muitos pobres, que socorria com seu trabalho. A casa dos Santos Esposos. A modesta, porém feliz casa de São José consistia apenas em 3 aposentos. Nela habitavam apenas os 2 esposos, porque nunca tiveram criada ou criado. Num dos aposentos dormia São José. No segundo trabalhava e conservava os instrumentos de seu ofício de carpinteiro. O terceiro era ocupado pela Rainha dos Céus, que ali também dormia numa tarimba feita por São José. Desde que se desposaram, viviam assim. Esta é, verdadeiramente, a Santa Casa de Nossa Senhora. A Santa Casa, formada por 3 paredes de tijolos, encontra-se hoje na cidade de Loreto, na Itália. A casa de Nossa Senhora foi trasladada pelos anjos de Nazaré até Loreto, e ali foi construída uma basílica em volta da casa, chamada Basílica Nossa Senhora de Loreto. Esta é a casa onde a Virgem Maria nasceu e viveu, onde ela recebeu a anunciação do arcanjo Gabriel, onde realizou-se o mistério da encarnação, onde a Sagrada Família viveu após voltarem do Egito, onde São José faleceu e onde Jesus viveu até a idade de 30 anos. Essas 3 paredes ficavam encostadas a uma gruta escavada na rocha, e que ainda hoje pode ser vista na Basílica da Anunciação, em Israel. Ou seja, a casa de Nazaré está protegida, guardada dentro de 2 basílicas. A santidade de São José, por Maria e para Maria. Nesta ocasião, intervieram as súplicas da Divina Senhora para o aumento e confirmação dos seus dons de graça. Ela pediu ao Altíssimo que, se ele lhe ordenava tomar estado de matrimônio, santificasse José, para que este sintonizasse com seus castíssimos pensamentos e desejos. A Divina Rainha compreendeu que o Senhor a atendia e com seu poder agia copiosamente sobre o espírito e potências de São José. Infundiu-lhe perfeitíssimos hábitos de todas as virtudes e dons, cujos efeitos não se podem traduzir em palavras. Retificou novamente suas potências, encheu-o de graça, confirmando-a nela por admirável modo. Na virtude e dom da castidade, ficou o santo mais elevado do que o supremo serafim, porque a pureza que eles possuem sem corpo foi concedida a São José, em corpo terreno e carne mortal. Jamais entrou em suas potências imagens, nem espécie de coisa impura da natureza animal e sensível. Com esta abstração e com uma sinceridade columbina e angélica, ficou em condições de permanecer na presença e companhia da Puríssima entre todas as criaturas.
Sem tal privilégio, não seria idôneo para tão grande dignidade e rara excelência. São José nota a gravidez de sua esposa, a Virgem Maria. Corria já o 5º mês da sagrada gravidez da princesa do céu, quando o castíssimo José, seu esposo, começou a reparar um tanto na diferença de seu corpo virginal. Certo dia, ao sair Maria Santíssima de seu oratório, São José, preocupado, a observou. Mateus 1:18. E verificou com maior certeza a novidade, sem que a razão pudesse negar o que aos olhos era tão evidente. Uma flecha dolorosa transpassou até o mais íntimo do coração do homem de Deus. Com certeza esta foi uma das maiores dores de São José. De suas penas, apelou o santo esposo José para o tribunal do Senhor, por meio da oração. Pondo-se em sua presença, disse: Altíssimo Senhor e Deus eterno, não são ocultos à vossa divina presença meus desejos e gemidos. Encontro-me em combate com violentas ondas, que através dos sentidos feriram meu coração. Eu o entreguei com toda a confiança à esposa que recebi de vossa mão. Confiei em sua grande santidade, e os sinais que nela vejo me enchem de dor e medo de ver frustradas minhas esperanças. Ninguém, que até hoje a conheceu, pode duvidar de seu recato e excelentes virtudes, mas tampouco se pode negar que está grávida. Julgar que foi infiel e vos ofendeu será temeridade em vista de tão peregrina pureza e santidade. Negar o que a vista me assegura é impossível, mas não o será morrer pela força desta dor, se aqui não estiver escondido um mistério que não compreendo. A razão a desculpa, os sentidos a condenam. Ela me esconde a causa da gravidez que vejo. Que hei de fazer? Em nosso desposório concordamos mutuamente no voto de castidade que ambos prometemos para a vossa glória. Se fosse possível que houvesse violado esta promessa, eu defenderia vossa honra e por vosso amor renunciaria à minha. Como, porém, poderia ela conservar tal pureza e santidade em tudo mais, se houvesse cometido tão grave delito? E como, sendo tão santa e prudente, me esconde este sucesso? Suspendo o juízo e me detenho, ignorando a causa do que vejo. Derramo em vossa presença meu aflito espírito. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, recebei minhas lágrimas como sacrifício aceitável. E se minhas culpas mereceram vossa indignação, obrigai-vos, Senhor, de vossa própria clemência e benignidade, e não desprezeis tão vivas penas. Não julgo que Maria vos ofendeu, mas sendo eu seu esposo, tampouco posso presumir algum mistério de que não sou digno. Governai meu entendimento e coração com vossa divina luz, para que eu conheça e execute o mais aceito a vosso beneplácito. José perseverou nesta oração com muitos outros afetos e súplicas. São José decide partir. Continuava São José a revolver suas dúvidas, havendo passado já 2 meses nessa tribulação. Sentiu-se vencido pela dificuldade e disse: Não encontro para minha dor meio mais oportuno do que ir-me embora. Confesso que minha esposa é perfeitíssima, e nada vejo nela que não prove sua santidade. Mas afinal está grávida, e não compreendo este mistério. Não quero ofender sua virtude, entregando-a à justiça da lei. Mas tampouco posso esperar o desfecho do parto. Partirei logo, e me abandonarei à providência do Senhor. Resolveu partir naquela noite. Para a viagem, preparou um pequeno fardo de roupas. Recebera algum dinheiro por trabalhos que fizera, e com esta bagagem se dispôs a partir pela meia-noite. E ao se recolher, fez mais uma oração ao Senhor. O Altíssimo enviou o arcanjo Gabriel para, durante o sono de São José, lhe manifestar por divina revelação o mistério da gravidez de sua esposa Maria. São José não viu o anjo com espécies imaginárias,
Só ouviu a voz interior e nela compreendeu o mistério. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No outro dia, São José pede perdão a Maria Santíssima, que o consola. O recenseamento. Chegaram nossos peregrinos, Maria Santíssima e José, à cidade de Belém, no 5º dia de viagem. Eram 4 horas da tarde, num sábado, no inverno. Entraram na cidade procurando pousada. Percorreram muitas ruas, não só pelas estalagens, mas também em casas de conhecidos e de parentes mais próximos. Ninguém os recebeu, e por muitos foram despedidos com grosseria e desprezo. Prosseguiram a honestíssima rainha e seu esposo, batendo de casa em casa e de porta em porta, entre o tumulto da multidão. Não ignorava a senhora que os corações e as casas dos homens estariam fechados para eles. Não obstante, por obedecer a São José, quis sofrer aquele vexame. Para seu recato, estado e idade, o sacrifício daquela andança foi mais penoso do que não encontrar hospedagem. Passando pela casa do registro público, inscreveram-se, pagaram o fisco e a moeda do tributo real. E assim ficaram livres desta preocupação e de precisar voltar ao registro. Prosseguiram em busca de pouso, e havendo procurado em mais de 50 casas, em nenhuma foram acolhidos. Admiravam-se os espíritos angélicos, dos altíssimos mistérios do Senhor, da paciência e mansidão de sua Virgem Mãe e da insensível dureza dos homens. Eram 9 da noite, quando o fidelíssimo José, cheio de amargura e íntima dor, voltou-se para sua prudentíssima esposa e lhe disse: Minha dulcíssima Senhora, meu coração desfalece de dor, vendo que não vos posso acomodar, não só como vós mereceis, e meu afeto deseja, mas nem com o abrigo e descanso que raras vezes ou nunca se recusa ainda ao mais pobre e desprezado do mundo. Sem dúvida há mistério nesta permissão do céu, que não se movam os corações dos homens para nos receberem em suas casas. Lembro-me, Senhora, que fora dos muros da cidade existe uma gruta que costuma servir de albergue aos pastores e seu gado. Vamos até lá, e se por felicidade estiver desocupada, tereis algum amparo do céu quando nos falta o da terra. Maria, José e os anjos limpam a gruta. São José acendeu fogo porque estava muito frio. Cearam do pobre farnel que levaram. E depois de comer, conversaram um pouco. Então decidiram se recolher. Com as roupas que traziam, arrumou a manjedoura bastante ampla que se encontrava no chão da gruta e servia aos animais que lá se recolhiam. Deixou Maria nesse leito e retirou-se para um canto da choupana. Pôs-se em oração e entrou em êxtase. Nossa Senhora entra em êxtase e Jesus nasce. À meia-noite de um domingo, no ano 5199, desde a criação do mundo. O maior encarecimento desta virtude do amante esposo foi o que disse no capítulo passado. O amor de Deus foi a enfermidade e o instrumento que lhe cortou o fio da vida e o fez privilegiado na morte. As doces ânsias do amor ultrapassaram e como que absorveram as da natureza que agiram menos que aquelas. Tinha presente ao objeto do amor, Cristo Senhor nosso e sua mãe, que lhe pertenciam mais do que qualquer outra criatura os pôde possuir. Era inevitável que aquele fiel e puríssimo coração se dissolvesse nos afetos e efeitos de tão peregrina caridade. Bendito seja o autor de tantos prodígios e bendito seja o mais feliz dos mortais, José, que os recebeu. É digno de que todas as gerações e povos o conheçam e bendigam, pois com nenhum outro
fez tais coisas o Senhor, nem manifestou tanto o seu amor. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Após a apresentação, ficaram por devoção alguns dias em Jerusalém, para fazerem uma novena. Mas aconteceu que no 5º dia, desde a apresentação, São José foi avisado para fugir para o Egito. Estando São José adormecido, o mesmo anjo lhe apareceu em sonhos, dizendo-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Ali ficarás até eu te avisar novamente, pois Herodes procura o menino para lhe tirar a vida. De Jerusalém partiram para a cidade de Heliópolis, hoje Cairo, no Egito. Antes de se estabelecerem, fizeram algumas voltas por outros muitos lugares, onde o Senhor queria realizar prodígios e benefícios a favor do Egito, pois eram os egípcios muito dados à idolatria e às superstições. Por onde passavam, o menino Deus rezava ao Pai pela salvação daqueles habitantes escravizados ao demônio, expulsava os demônios que estavam nos ídolos e os precipitava no abismo. Ao mesmo tempo, caíam os ídolos, desmoronavam os templos e se destruíam os altares da idolatria. Maria e José conheciam que tudo o que acontecia era obra do Verbo manado, e com santa admiração o bendizia e louvava. Os santos anjos que os guiavam disseram à Divina Rainha e a São José que deveriam parar naquela cidade. Com este aviso, ali se fixaram. São José procurou uma casa, oferecendo o justo pagamento, e o Senhor dispôs que a encontrasse. Uma casa humilde e pobre, mas acomodada, e um pouco retirada da cidade, conforme desejava a Rainha do Céu. Sentiram-se nossos forasteiros bem acomodados entre as pobres paredes da casa, mas faltava-lhes tudo mais, alimento e objetos necessários à vida. Chegando a fome, São José sai para pedir esmola. E São José pediu esmola até que com seu trabalho começou a ter algum recurso. Assim que pôde, fez uma tarimba para o repouso da mãe e um berço para o filho. Quanto a ele, o santo esposo, não tinha outro leito mais que a terra nua. A casa ainda não tinha móveis, até que com seu suor adquiriu os indispensáveis para os 3 viverem. Maria ajuda São José. Vendo a extrema pobreza em que se encontravam e que o trabalho de São José tinha que ser maior para se sustentarem em lugar onde não eram conhecidos, resolveu ajudá-lo. Procurou trabalhos manuais por intermédio daquelas piedosas mulheres que começaram a frequentar sua casa, atraídas por sua modéstia e suavidade. Como tudo quanto saía de suas mãos era tão perfeito, logo se espalhou a fama de seus trabalhos, nunca lhe faltando serviço para ganhar o sustento de seu filho, Deus e homem verdadeiro. Nos 7 anos que moraram ali, catequizaram e curaram a muitos. São José catequizava e curava os homens, e Nossa Senhora as mulheres. O menino Jesus completa 1 ano de idade. Fala São José e começa a andar. Encontrava-se o menino Deus nos braços de sua mãe, e com voz inteligível falou a São José: Pai, vim do céu à terra para ser a luz do mundo,
e resgatá-lo das trevas do pecado. Vim procurar e conhecer minhas ovelhas como bom pastor, dar-lhes pastagens e alimento de vida eterna, ensinar-lhes o caminho para ela e abrir as portas que por seus pecados estavam fechadas. Quero que sejais dos filhos da luz, pois a tendes tão perto. Estas palavras do infante Jesus, cheias de vida e de eficácia divina, infundiram no coração do patriarca São José novo amor, reverência e alegria. Ajoelhou-se aos pés do menino Deus com profundíssima humildade e agradeceu-lhe porque a primeira palavra que o ouviu pronunciar foi chamá-lo com o nome de Pai. Com muitas lágrimas, pediu que sua divina luz o iluminasse e conduzisse ao cumprimento de sua perfeita vontade, ensinando-o a ser agradecido aos incomparáveis benefícios que recebia de sua generosa mão. Jesus, Maria e José voltam do Egito por vontade do Altíssimo. O menino Jesus ainda se encontrava no Egito ao completar 7 anos de idade. E aconteceu que um anjo do Senhor falou em sonhos a São José, como diz São Mateus 2,19. Avisou-o que tomasse o menino e sua mãe e voltasse à terra de Israel, pois Herodes e os que procuravam matar o menino já tinham morrido. Sofrimentos de São José. Por este caminho real, o Senhor levou o esposo de sua mãe santíssima, José, a quem amava mais do que a qualquer outro homem, para aumentar seus méritos e enriquecer sua coroa. Antes que terminasse o tempo de merecê-la, enviou-lhe, nos últimos anos de vida, algumas enfermidades. Febres, veementes dores de cabeça e muito agudas nas articulações, as quais muito o afligiram e esgotaram. Ou seja, entendemos aqui o valor do sofrimento. Com o objetivo de aumentar seus méritos e enriquecer sua coroa no céu, Deus envia algumas enfermidades a São José, aqui na terra. Febres, dores de cabeça intensas e fortes, e dores agudas nas articulações, ou juntas. A junta se refere ao local onde os ossos se encontram, ou se conectam, como joelhos, cotovelos, quadris, ombros, etc. Além destas enfermidades, teve outra espécie de sofrimento, ao mesmo tempo doce e doloroso, proveniente do seu ardentíssimo amor. Era este tão intenso que muitas vezes o arrebatava em voos ou êxtases extremamente impetuosos. Seu espírito puríssimo teria quebrado as cadeias do corpo, se o mesmo Senhor que os produzia não o assistisse, dando-lhe forças para não desfalecer de dor. Deixava-o o Senhor nesta doce violência até seu tempo. Pela fraqueza natural de um corpo tão extenuado e enfraquecido, este exercício vinha a ser de incomparável mérito para o feliz santo. Isto, não só pelos efeitos de dor que padecia, mas também pelo amor donde procediam. Em suas graves enfermidades, São José nunca se queixava, nem pedia alívio. Nossa grande rainha, sua esposa, era testemunha de todos estes mistérios. Como em outros lugares já disse, ela conhecia o interior de São José, para sentir o consolo de ter esposo tão santo e amado do Senhor. Via e penetrava a simplicidade daquela alma, seus inflamados afetos, seus elevados e divinos pensamentos, a paciência e mansidão columbina de seu coração, nas suas graves e dolorosas enfermidades, das quais nunca se queixava, nem pedia alívio. O grande patriarca tudo sofria, com incomparável resignação e grandeza de alma. A prudentíssima esposa, que tudo via e estimava no seu justo valor, veio a sentir por São José uma veneração impossível de se explicar.
com grande satisfação, trabalhava para sustentá-lo e lhe proporcionar prazer. O maior que lhe fazia era preparar e servir-lhe, com suas virginais mãos, a alimentação. Tudo parecia pouco à Divina Senhora, para acudir às necessidades do esposo que tanto amava. Por isto, costumava usar do seu poder de Senhora e Rainha da Criação. Aos manjares que preparava para seu santo enfermo, ordenava que dessem especial virtude e força para o corpo e sabor para o gosto, pois era para conservar a vida do santo, justo e eleito do Altíssimo. Obedeciam as criaturas, e assim, como ordenava a grande Senhora, acontecia. Quando São José comia esse alimento abençoado, costumava dizer à rainha: Senhora, esposa minha, que alimento e manjar é este que assim me reanima, deleita o gosto, restaura minhas forças e enche de júbilo meu espírito? A imperatriz do céu servia-lhe as refeições de joelhos. Quando ele se encontrava mais tolhido e indisposto, descalçava-o na mesma posição e o amparava pelo braço. O humilde santo procurava reanimar-se para evitar à sua esposa esses trabalhos, mas não conseguia impedi-los. Conhecendo ela as dores e fraquezas do feliz doente, as horas e ocasiões para socorrê-lo, acudia prontamente à divina enfermeira, servindo-o no que precisava. Dizia-lhe também muitas palavras de singular consolo, como mestra da sabedoria e das virtudes. Nos últimos 3 anos da vida do santo, quando suas enfermidades se agravaram, a rainha assistia-o dia e noite, e só o deixava quando devia servir seu Filho Santíssimo. O Senhor também a ajudava na assistência a São José, salvo quando era preciso cuidar de outra coisa. Jamais houve, nem haverá outro enfermo tão bem tratado e servido como o homem de Deus, José. Só ele mereceu ter por esposa aquela que também o foi do Espírito Santo. Os anjos consolam São José. Nas ocasiões em que a piedosa rainha percebia a agudeza das acerbas dores de seu esposo São José, movida de terna compaixão, mandava às causas e acidentes dessas dores que suspendessem sua atividade e não afligissem tanto ao justo e amado Senhor. Obedecendo as criaturas à sua Senhora, aliviava-se o sofrimento do santo. Por 1 ou mais dias descansava, até que voltava a padecer, quando o Altíssimo assim ordenava. Noutras ocasiões, mandava aos santos anjos, não com autoridade, mas pedindo que consolassem e animassem São José em suas dores e sacrifícios, como necessitava a frágil condição da natureza. Por esta ordem, os anjos se manifestavam ao feliz enfermo, em forma humana visível. Cheios de beleza e refulgência, falavam-lhe da divindade e de suas infinitas perfeições. Às vezes, em coro de suave e celestial harmonia, cantavam-lhe hinos e cânticos divinos, com que lhe confortavam o corpo e inflamavam-lhe de amor a alma puríssima. Para cúmulo da santidade e gozo do felicíssimo santo, recebia especial compreensão e luz, tanto destes favores divinos como da santidade de sua virginal esposa, do amor que ela lhe devotava, da íntima caridade com que o servia, e de outras excelências e prerrogativas da grande Senhora do mundo. Tudo isto reunido produzia tais efeitos em São José e o colocava em tal grau de merecimentos que nenhuma língua o pôde explicar, nem entendimento humano compreender na vida mortal. Nossa Senhora apareceu em 1655 à irmã Maria de Ágreda, na Espanha. Editou a irmã detalhadamente toda a sua vida.
e seus escritos viraram livros, a coleção Mística Cidade de Deus. E foi daí que retiramos todo o conteúdo do nosso vídeo. A Feliz Morte de São José. Já fazia 8 anos que as enfermidades vinham purificando no crisol da paciência e do amor divino o generoso espírito do feliz São José. Agravando-se com os anos, iam diminuindo suas forças, desfalecendo o corpo e aproximando-se o inevitável termo da vida, pagamento do estipêndio da morte, dívida comum de todos os filhos de Adão. Hebreus 9, 27. Aumentava também o cuidado e solicitude de sua divina esposa, nossa rainha, na sua assistência e pontualíssimo serviço. Conhecendo a amantíssima senhora com sua rara sabedoria, que estava próximo o dia de seu castíssimo esposo deixar este pesado desterro, foi à presença de seu Filho Santíssimo e lhe disse: Senhor e Deus Altíssimo, Filho do Eterno Pai e Salvador do mundo, em vossa divina luz, vejo que está a chegar o tempo determinado por vossa vontade eterna, para a morte de vosso servo José. Suplico-vos, por vossas antigas misericórdias e infinita bondade, que o braço poderoso de vossa majestade o assista nesta hora, que sua morte seja preciosa a vossos olhos, como foi agradável a retidão de sua vida. Parta em paz, com a certeza de receber a eterna recompensa, no dia em que vossa dignação abrir as portas do céu para todos os crentes. Lembrai-vos, meu filho, do amor e humildade de vosso servo, de seus grandes méritos e virtudes, de sua fidelidade e solicitude por mim, e de como alimentou a vós, Senhor, e a mim, vossa serva, com o suor de seu rosto. Respondeu-lhe nosso Salvador: Minha mãe, vossos pedidos me são agradáveis, e em minha presença se encontram os merecimentos de José. Eu o assistirei agora, e a seu tempo lhe darei lugar entre os príncipes de meu povo. Será tão eminente que admirará os anjos e dará motivo de louvor para eles e os homens. Com nenhuma geração farei o mesmo que para vosso esposo. Agradeceu a grande senhora esta promessa a seu querido filho. Durante 9 dias, antes da morte de São José, filho e mãe santíssimos o assistiram dia e noite sem o deixarem só. Nestes 9 dias, por ordem do Senhor, os anjos vinham 3 vezes por dia cantar ao feliz enfermo, louvando ao Altíssimo e celebrando as graças do próprio José. Naquela humilde, porém riquíssima casa, sentia-se suavíssima fragrância de perfumes tão agradáveis, que confortava não só o santo homem, como a muitos que o sentiam de fora, até onde se difundia. São José, precursor de Cristo no limbo. Um dia antes da morte, todo inflamado no divino amor, teve um êxtase altíssimo que lhe durou 24 horas. Milagrosamente, conservou-lhe o Senhor as forças e a vida, e neste sublime arrebatamento viu claramente a divina essência. Nela lhe foram manifestados sem véu tudo quanto crera pela fé, a incompreensível divindade, os mistérios da encarnação e da redenção e a igreja militante com todos os sagrados bens que a ela pertencem. A Santíssima Trindade nomeou o precursor de Cristo, nosso Salvador, junto aos santos pais e profetas que se encontravam no limbo. Ordenou que lhes participasse novamente sua redenção e os preparasse para esperar a visita que o Senhor lhes faria, a fim de tirá-los do seio de Abraão e levá-los à eterna felicidade. Maria Santíssima conheceu estes fatos no interior da alma de seu filho, na mesma forma de outros mistérios e como tinham sido concedidos a São José. Por tudo, a grande princesa deu dignas graças ao Senhor. São José despede-se de Maria,
Saiu São José deste rapto com o rosto banhado de admirável resplendor e beleza, e com a mente toda deificada pela visão do ser divino. Pediu a bênção de sua esposa santíssima, mas ela pediu ao filho que lhe a desse, o que ele o fez. Em seguida, de joelhos, a mestra da humildade pediu a São José que também a abençoasse como seu esposo e superior. Por divino impulso e para consolo da prudentíssima esposa, o homem de Deus abençoou-a e dela se despediu. Ela beijou-lhe a mão com que a abençoou e pediu-lhe que, em nome dela, saudasse os santos pais do limbo. Para que o humilíssimo José cerrasse o testamento de sua vida com o selo desta virtude, pediu perdão à sua divina esposa do que em seu serviço e estima havia faltado, como homem fraco e terreno. Suplicou-lhe que, naquela hora, não lhe faltasse a assistência e a intercessão de seus rogos. A seu Filho Santíssimo, o Santo Esposo agradeceu também os benefícios que, durante toda a vida, recebera de sua liberalidade, em particular naquela enfermidade. As últimas palavras que São José dirigiu a Maria foram: Bendita sejais entre todas as mulheres, escolhida entre todas as criaturas. Os anjos, os homens e todas as gerações conheçam, exaltem e engrandeçam vossa dignidade. Por vós, seja conhecido, adorado e exaltado o nome do Altíssimo em todos os futuros séculos. Seja eternamente louvado por vos ter criado tão agradável a seus olhos e dos de todos os espíritos bem-aventurados. Espero gozar de vossa vista na pátria celestial. Voltou-se o homem de Deus para Cristo, Senhor nosso, e para lhe falar com profunda reverência, tentou pôr-se de joelhos no chão. O amoroso Jesus, porém, amparou-o nos braços. Com a cabeça neles reclinada, disse-lhe o santo: Senhor meu e Deus Altíssimo, Filho do Eterno Pai, Criador e Redentor do mundo, abençoai a vosso escravo e obra de vossas mãos. Perdoai, Rei piedosíssimo, as faltas que indigno cometi em vosso serviço e companhia. Eu vos reconheço, exalto e com submisso coração. Vos dou eternas graças por terdes vos dignado escolher-me entre todos os homens, para esposo de vossa verdadeira mãe. Vossa própria grandeza e glória sejam meu agradecimento por toda a eternidade. O Redentor do mundo lhe deu a bênção e disse: Meu Pai, descansai em paz, na graça de meu Pai celeste e minha. Aos profetas e santos que vos esperam no limbo, dareis feliz notícia de que se aproxima a sua redenção. A estas palavras de Jesus, e nos seus braços expirou o felicíssimo José, e o Senhor lhe cerrou os olhos. A multidão dos anjos que assistiam com sua rainha e rei supremo entoaram com voz celestial cânticos de louvor. A mandado de Jesus, levaram a alma santíssima de José ao limbo dos pais e profetas. Todos o reconheceram como pai putativo do Redentor do mundo, cheio de resplendores de incomparável graça, íntimo do Senhor, digno de singular veneração, participando-lhes, conforme a ordem do Senhor, a proximidade de sua libertação, causou grande alegria àquela inumerável congregação de santos. São José morreu de amor. Não se deve passar em silêncio que a preciosa morte de São José, ainda que precedida por enfermidade e dores tão prolongadas, não foi consequência delas. Sua vida poderia naturalmente ter se prolongado, não fossem os efeitos do ardentíssimo fogo de amor que ardia em seu retíssimo coração. Para que esta morte felicíssima fosse mais triunfo do amor do que pena de culpas, o Senhor suspendeu a ação especial e milagrosa com que conservava as forças naturais do seu servo, impedindo que fossem vencidas pela violência do amor. Faltando aquele apoio, a natureza se rendeu e soltou o laço que detinha aquela alma santíssima nas prisões da mortalidade do corpo, separação na qual consiste nossa morte. Deste modo, o amor foi a última enfermidade, a maior e mais feliz, pois a morte que ela produz é sono para o corpo e princípio de verdadeira vida. Sepultamento de São José.
Vendo que seu esposo falecera, a grande Senhora dos céus preparou seu corpo para o sepultamento. Vestiu-o conforme o costume, sem que outras mãos o tocassem, a não ser os santos anjos que, em forma humana, a ajudaram. Em atenção ao honestíssimo recato da Virgem Mãe, o Senhor revestiu o corpo de São José com admirável resplendor, deixando à vista apenas o rosto. Assim, a puríssima esposa não o viu, ainda que o vestiu para o enterro. A fragrância que dele se desprendia atraiu algumas pessoas que, vendo-o tão belo e flexível como se fora vivo, encheram-se de grande admiração. Vieram os conhecidos, parentes e muitas outras pessoas. Reunindo-se ao Redentor do mundo, a Mãe Santíssima e a grande multidão de anjos, levaram o glorioso corpo de São José à sepultura. Em todas estas ações, a prudentíssima rainha conservava sua compostura e gravidade, sem se alterar com trejeitos mulheris. A dor não a impediu de providenciar a tudo o que era necessário, ao serviço de seu falecido esposo e de seu Filho Santíssimo. Tudo cabia no real e magnânimo coração da Senhora das Gentes. De novo a sós com seu filho, e Deus verdadeiro agradeceu-lhe por todos os favores concedidos a seu santo esposo. Em sublime ato de humildade, prostrada na presença de seu filho, disse-lhe estas palavras: Senhor, de todo o meu ser, meu verdadeiro filho e mestre, a santidade de José, meu esposo, pôde deter-vos até agora, fazendo-nos merecer vossa desejável presença. Com a morte de vosso amado servo, posso recear perder o bem que não mereço. Obrigai-vos, Senhor, por vossa mesma bondade, a não me desamparar. Recebei-me de novo por vossa serva, aceitando os humildes desejos e ânsias do coração que vos ama. Aceitou o Salvador do mundo este novo oferecimento de sua Mãe Santíssima e prometeu-lhe que não a deixaria só até chegar o tempo de começar a pregar, em obediência ao Eterno Pai. Penso que, se no mundo existisse outro homem mais perfeito e de melhores qualidades, o Senhor tê-lo-ia dado por esposo à sua mãe. Já que lhe deu o patriarca São José, é porque, fora de qualquer dúvida, era o melhor que havia na terra. Tendo-o criado e preparado para tão elevada missão, é certo que seu poder o tornaria idôneo e proporcionado a ela. Esta proporção, segundo entendemos na luz divina, deveria consistir nas virtudes, dons, graças e inclinações infusas e naturais. Privilégios de São José. Das visões e revelações divinas com as quais foi favorecido São José, disse alguma coisa no decurso desta história, e muito mais se poderia dizer. O principal, porém, fica subentendido pelo fato do santo ter conhecido os mistérios de Cristo Senhor nosso e de sua Mãe Santíssima, de ter vivido na companhia de ambos tantos anos, como verdadeiro esposo da rainha e considerado pai do mesmo Senhor. Tenho entendido que, por sua grande santidade, concedeu-lhe o Altíssimo certos privilégios em favor dos que, nas devidas condições, invocarem sua intercessão. Primeiro, alcançar a virtude da castidade e vencer os perigos da sensualidade carnal. Obter grandes auxílios para sair do pecado e voltar à amizade de Deus. Alcançar por seu intermédio devoção a Maria Santíssima. Ter uma boa morte e proteção contra os demônios naquela hora. Privilégio do nome São José para afugentar os demônios. Alcançar saúde corporal e auxílio noutros sofrimentos. Para os casais terem filhos, estes e outros muitos favores são concedidos por Deus àqueles que, como convém, lhes pedem pela intercessão de São José.
De minha parte, peço a todos os fiéis da Santa Igreja que lhe tenham grande devoção e farão a experiência, se se dispuserem como é preciso, para merecer alcançar seus favores. Nossa Senhora disse à irmã Ágreda que nós só conheceremos completamente a santidade de São José quando estivermos na presença de Deus. E que no dia do juízo final, os condenados chorarão amargamente por não terem conhecido e aproveitado este meio tão poderoso e eficaz para adquirir a sua salvação. Nossa Senhora diz: os mundanos têm se desinteressado muito pelos privilégios e prerrogativas que o Altíssimo Senhor concedeu ao meu santo esposo, e de quanto pode sua intercessão junto ao Senhor e a mim.